Bom dia, mulher graciosa. Obrigada, gratidão por estar nesta manhã na nossa sala, a sala onde nós vamos maratonar a série Mulheres Graciosas. E o que é a série Mulheres Graciosas? É uma série em que cada capítulo, toda quinta-feira, às 6h06, estamos aqui para trazer uma mulher da Bíblia para nos ensinar tantas lições. Seja bem-vinda nesta manhã. Tenha a certeza que se você está aqui nesta manhã na nossa sala, ou se você vai ver gravado, boa tarde, boa noite, não é por acaso. Não existe acaso nas coisas de Deus. Eu não estou aqui por acaso. Não foi eu quem escolhi estar aqui, foi Deus quem me escolheu. E não é você que escolheu estar aqui, é Deus quem te escolheu. Seja bem-vinda nesta manhã. Abra o seu coração, porque Deus vai falar com você, vai falar comigo, vai falar conosco através de Sara, a mãe das nações. Olha que forte, não é? Sara é a mãe das nações. Bom dia, Tereza, seja bem-vinda à nossa sala. Essa é a nossa sala onde todas as quintas-feiras nós maratonamos a série Mulheres Graciosas. E assim nos colocamos na presença de Deus nesta manhã. Esta série, ela nasceu primeiramente no coração de Deus. E depois o Espírito Santo foi conduzindo todas as coisas para que hoje pudéssemos estar aqui. Então, mulheres, mulher graciosa, mulher cheia da graça de Deus, vai a primeira lição. Deus não coloca no seu coração nada que o Espírito Santo não te capacite para poder realizar. Bom dia, Carol, seja bem-vinda, se assente, tome o seu lugar na nossa sala, porque esta manhã nós vamos maratonar uma mulher que tem muitas coisas a nos ensinar. E ela é Sara, uma das grandes mulheres da Bíblia. Sara é uma das grandes personagens e ela tem muito a nos ensinar. Nós estamos aprendendo a cada capítulo que não importa a magnitude da mulher que nós trazemos para poder estudar e para poder maratonar cada manhã de quinta-feira. O importante é que nós possamos aprender com estas mulheres. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda. Tome o seu lugar na nossa sala. A mulher que nós vamos maratonar hoje é Sara, a mãe das nações. Então eu te convido nesta manhã para que você já comece a transbordar o amor de Deus. Mande aviãozinho para as mulheres que tocar no seu coração neste momento. Aquela mulher que você acha que precisa aprender, sem críticas e sem julgamentos, mas o nosso coração, ele é tocado, muitas vezes por mulheres que precisam ouvir a palavra. E é isso que nós vamos ouvir nesta manhã. Através da história de Sara, nós vamos aprender o que a mãe das nações tem a nos ensinar, não é? Então, mulheres, para que a gente possa começar, tudo que a gente vai começar com Deus, a gente precisa dar graça. Então, nesta manhã, para a gente começar a nossa série, o nosso capítulo, que tem tantos cliques para que nós possamos trazer para a nossa vida e sermos sim as mulheres graciosas segundo o coração de Deus, vamos fazer uma oração. Então feche aí os seus olhos nesta manhã. Se você não pode fechar os seus olhos físicos, feche os olhos da sua alma. Para você que vai ver gravado, faça esse momento também, para que você possa se colocar na presença e estar pronta para receber tudo que o Senhor tem para nos entregar. Começamos agradecendo. Gratidão, Pai,
Gratidão, Mestre Jesus, Espírito Santo, por mais este dia que o Senhor preparou para nós. Gratidão por esta mulher que o Senhor nos apresenta nesta manhã e que tem tanto a nos ensinar. Gratidão, Pai, o Senhor disse que onde tiver 2 ou mais em seu nome, o Senhor estaria presente, meu Mestre. Então, seja bem-vindo à nossa sala nesta manhã. E toque no coração de cada uma das mulheres que estão aqui ao vivo, as que verão gravadas, Pai, para que não percam nada, nenhum ensinamento que Sara tenha a nos apresentar. Sejam todas bem-vindas, que a paz do Senhor agora toque o seu coração. Amém? Bom, mulheres, a primeira pergunta é, o que Sara, a mãe das nações, tem para nos ensinar? Quando a gente começa a estudar estas mulheres, nossa, a gente começa a mudar totalmente o nosso olhar enquanto mulher, o nosso posicionamento. E é isso que Deus quer de nós, é isso que Ele espera, que nós possamos receber, todo o ensinamento. Ele tem nos apresentado tantas ferramentas para que a gente possa aprender a ser uma mulher graciosa, uma mulher cheia da graça de Deus, porque era isso que Sara era, uma mulher cheia da graça de Deus. Eu sou Fabiana Barbosa e eu estou aqui nesta manhã para poder cumprir um propósito de que Deus tem para a minha vida e Ele tem também um propósito para a sua vida. Deus me fez um chamado de poder levar a sua palavra, o seu ensinamento, através das minhas ações, das minhas atitudes e de tantas outras situações que Ele tem apresentado. E eu, como uma filha obediente, disse sim. E eis-me aqui, na sua presença, na presença de Deus, para trazer a história de Sara. E eu digo para você que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi dizer sim para Deus. Então já vai a nossa segunda lição. Diga sim para Deus. Seja bem-vinda, Adriana. Assente-se na nossa sala. Nós vamos maratonar a vida de Sara, a mãe das nações, que tem tanto a nos ensinar. Então nós começamos a nos perguntar, A Sara tem tanto a nos ensinar. Mas o que Sara tem a nos ensinar, não é? Para isso a gente precisa entender primeiro, quem é Sara, E eu digo para você, no Antigo Testamento, Sara, ela, a história dela é contada no Antigo Testamento. E ela não nasceu Sara, ela não viveu Sara. Ela se tornou Sara aos 90 anos. Antes disso, ela era Sarai. E Sarai foi, através do chamado, que ela teve aos 90 anos, ela então teve o seu nome mudado para Sara. E ela pôde, sim, aos 90 anos, gerar um filho. Isso soa tão estranho para nós, Isso soa tão impossível. Mas a gente não pode esquecer que nós somos filhas do Deus do impossível, assim como Sara. Então, aquilo que foi impossível para Sara e que hoje se apresenta impossível na sua vida, tenha certeza que se você confiar em Deus, com certeza, o impossível se tornará possível, pois não há difícil nas coisas de Deus. Tenha a certeza disso. Sara, ela era uma mulher estéril. Sarai era uma mulher estéril, Ela só depois que ela recebeu a fertilidade é que ela passou a ser chamada de Sara. E Sara significa princesa. É muito interessante a gente buscar o significado dos nomes. E naquela época, o significado, dos nomes é que muitas vezes justificava o nome daquela pessoa, A história de Sara, gente, ela é relatada nos capítulos 12, 13, no capítulo 15, 20, 21 de Gênesis. E também o nome dela é mencionado em Hebreus e também em 1 Pedro. Tamanha a sua importância, Ela é uma das mulheres mais influentes da Bíblia. Quem aqui nunca ouviu falar de Sara?
talvez não tenha se aprofundado na história dela, mas alguma coisa sobre Sara eu tenho certeza que você sabe. Sara, mulheres, ela era a esposa de Abraão. Enquanto ela foi Sarai, Abraão foi Abrão. Ele também teve o seu nome mudado, mas eles viveram um casal, Sarai e Abrão. E assim, quando eles receberam um chamado, a confirmação de Deus, que ela recebeu a fertilidade e Deus fez uma aliança com Abraão para a sua descendência, ele passou então a se chamar Abraão. E sabe, gente, por que Deus mudou, né, o nome desse casal? Ele mudou o nome desse casal para mostrar a sua soberania sobre esse casal. E para mostrar também que a partir daquele momento da mudança do nome deles, não existiria mais impossível para aquele casal. Um casal obediente, um casal que viveu segundo os princípios de Deus. Teve sim seus momentos de incredulidade, e nós vamos ver isso no decorrer da história de Sara. Sara gerou Isaque, que é chamado o filho da promessa, ou seja, o filho que Deus prometeu para Sara e para Abraão. Ela era uma mulher muito formosa, né? Conta-se que ela era uma mulher muito formosa, uma mulher muito bonita, e isso despertava a cobiça de muitos homens. E com certeza isso levou ela a pagar um preço para se manter fiel a Deus. A história, eu recomendo que vocês façam a leitura da história, né, diretamente na Bíblia. Vocês vão ver várias histórias. Sara teve até que se passar por irmã de Abraão, devido à sua tamanha sua beleza, né? O faraó no Egito, ele precisou, né, ter Sara apresentada. Abraão pediu que Sara se apresentasse como irmã de Abraão, porque tamanha era a sua beleza que o faraó com certeza ia matar Abraão, que era o marido, para poder ficar com Sara. Então ela teve vários sacrifícios ao longo da sua vida para se manter ao lado desse marido. O patriarca, né? O grande Abraão. E Sara não teve medo. Sara não temeu. Sara foi obediente. Sara foi submissa aos princípios, né? A todos os direcionamentos de Deus e também de seu marido, que também era direcionado por Deus. E aí vem a primeira pergunta: será que nós estamos nos portando pelo menos um pouquinho como Sara, sendo obedientes, respeitando a posição dos nossos maridos, dos nossos companheiros, namorados, do nosso pai, a posição do homem na nossa vida? Sara fez isso. Sara respeitou, ela sabia qual era a posição dela. Ela era a esposa do maior patriarca do mundo. Ela não estava ocupando uma posição qualquer. Ela passa também a ser, por ela ser a esposa desse patriarca, ela é chamada a mãe das nações, porque esse patriarca é o pai das multidões, né? Essa é a aliança que Deus faz com ele. E ela passa então a ser, olha que engraçado, né? Que interessante. Como matriarca de Israel, Sara ocupa uma posição proeminente entre as mulheres da Bíblia. Olha que responsabilidade Sara tinha, esposa do patriarca. Olha, gente, como ela tinha que se manter fiel, como ela tinha que ser exemplo das graças e das maravilhas, exemplo de obediência, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles. Será que você, mulher, está sendo obediente para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida? Eis uma pergunta que fica e que deve soar aí por um bom tempo na nossa mente, que deve nos trazer muitas reflexões. Até aqui nós conhecemos um pouco da vida de Sara, da sua estrutura familiar, mas a gente vai passar agora a refletir um pouco sobre todo aquele contexto, né, em que Sara vivia. Seja bem-vinda, Michele, nessa nossa manhã. Assente-se na nossa sala
e estamos maratonando a vida de Sara, a mãe das nações. Imagina a vida dessa mulher, sempre ao lado de seu marido, nas alegrias, nas tristezas. Eles precisaram sair do local em que estavam. Cada vez acontecia as coisas e eles acreditavam e eles seguiam as orientações de Deus. E Sara sempre ali, ao lado do marido, sem contestar, sem reclamar o direcionamento de Deus, sempre presente na vida do seu esposo, na vida do seu companheiro, sempre acreditando. Imagina, gente, ser a mulher daquele na qual Deus prometeu uma descendência. Deus prometeu para Abraão uma descendência maior do que o número de estrelas no céu. Ela era a esposa daquele... Bom dia, Márcia, seja bem-vinda à nossa sala. Ela era esposa daquele que Deus falava diretamente com ele. Deus visitava ele. Lembrando, gente, que ainda assim, esposa, ela era estéril. Ela viveu até os seus 90 anos com o peso da esterilidade. Olha, como poderia, né, gente, nascer um filho daquele casal? Como poderia nascer o filho da promessa? Essa era a pergunta que com certeza permeava, rondava a vida de Sara. Tantas horas de sua vida. Então, mulher, nesta manhã, eu não sei até onde vai a sua esterilidade, que pode ser não conseguir gerar um projeto, gerar um filho propriamente dito, gerar uma família, gerar algo que está no seu coração. Mas se Deus prometeu para você, Ele vai cumprir, assim como Ele cumpriu com Sara. E não importa as circunstâncias, não importa se você está idosa, como Sara e Abraão estiveram. Mas a promessa de Deus se cumpriu. Mas, gente, é muito interessante a gente entender que mesmo em sua obediência, Sara teve os seus momentos de incredulidade, porque ela era humana, gente. Ela era humana e nada mais comum para um humano, ou seja, para nós, questionarmos as coisas quando elas se apresentam impossíveis para nós. Essa é a primeira coisa que nós fazemos. Muitas vezes nós questionamos até aquilo que é possível aos olhos humanos. Imagina aquilo que é impossível aos olhos humanos. Ela era estéril e os dois, ela e o marido, tinham idade avançada. Então pesava em sua mente que a promessa de Deus de Abraão ser o pai das nações não iria se cumprir por culpa dela, porque ela era estéril. Ou seja, ela se culpava por uma coisa que Deus prometeu para ela, que no tempo certo iria se cumprir e iria acontecer. Então eu te pergunto nesta manhã, será que você não está perdendo tempo se culpando porque algo não se cumpre em sua vida, mesmo depois que Deus te prometeu que vai cumprir? Na hora certa Ele vai cumprir. Será que você não está se privando de viver as maravilhas de Deus porque você está dando mais peso na sua vida àquilo que realmente não teria que ser preocupado agora? Porque se Deus prometeu, por que você vai se preocupar com isso? E Sara se preocupou. Ela se preocupou. Você imagina como essa mulher se martirizou e se culpou por não poder cumprir a promessa de Deus? Imagina como essa mulher vivia. Quantas vezes não fazemos isso em nossa vida? Tantas vezes, não é, mulheres? Vamos aprender com Sara. Ela questionou, mas vocês vão ver que logo ela acreditou. Deus, gente, mulheres graciosas, Deus é o Deus do impossível e Ele quer fazer o
o que parece impossível em sua vida acontecer. Para isso, mulheres, Ele nos chama, Ele nos convida a viver um relacionamento com Ele. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem se colocado na presença dEle todas as manhãs? Você tem entregado o seu dia? Você tem dado o melhor do seu tempo para estar com Ele? A gente precisa buscar face a face esse Deus, buscar ouvir a voz de Deus, e assim nós passaremos a agir de acordo com o que está no coração de Deus e não no nosso. Essa é uma grande lição. Exemplo disso é Abrão e Sarai, que por conta do relacionamento que eles tinham com o pai, foram direcionados para um novo local e prontamente, obedecendo, eles partiram. Mulheres, quantas vezes Deus está te pedindo para ir para um novo local e você não está obedecendo? Fica insistindo em permanecer onde você está. Você está apegada a algumas coisas que Deus já te disse. Se liberta. Vá em frente. Saia desse local. Saia dessa condição. Saia dessa postura que você tem adotado até agora. Eu vou cumprir a minha promessa. Será que não é o fato de você persistir no mesmo lugar, persistir em fazer as coisas segundo a sua vontade, não a vontade de Deus? Será que não é isso que está impedindo Deus de cumprir a promessa dele na sua vida? Será que não é isso? Mais uma coisa para você refletir, para nós refletirmos, porque eu falo para vocês, mas para mim é como um espelho, eu estou falando para mim também. É preciso refletir nestas palavras, nessas perguntas. Nós não podemos ouvir e silenciar e esquecer. Nós temos que ouvir, pesquisar, refletir, buscar maneiras, pedir orientação para Deus, para colocar em prática tudo que Ele tem nos ensinado. Tudo que Ele tem trazido através de uma série como essa, a cada capítulo, através de um devocional, através de uma mensagem que você recebe, através de uma célula que você participa, através do culto que você vai. Sem religião, sem religiosidade, mas foque nas coisas de Deus. Traga as coisas de Deus para sua vida. E com certeza você vai viver as maravilhas que Sara viveu. Mediante, gente, a todo esse contexto e as dúvidas de Sarai, pois é assim que ela passou toda a sua vida, a maior parte da sua vida sendo chamada. O que ela fez? Ela fez o que muitas de nós fazemos, mulheres. Ela resolveu dar uma ajudinha a Deus. Quantas vezes você tem decidido agir pela força dos seus braços? Foi isso que Sara fez. Ela decidiu, em determinado momento, agir pela força do seu braço. E então ela convenceu Abrão a se deitar com a sua serva. Ela tinha uma serva chamada Agar. E ela, pensando, em adiantar a promessa de Deus. Bom dia, Desolina, seja bem-vinda nesta nossa série. Aprenda com Sara nesta manhã, como nós estamos aprendendo. Sara então decidiu agir pela força do seu braço. E ela resolveu dar uma ajudinha a Deus. Olha, gente, quem somos nós, não é? Para ajudar a Deus. O Deus do impossível, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Mas Sara fez isso. E então ela convenceu
o seu marido Abrão a se deitar com a sua serva Agar, porque ela achava que ela ia antecipar a promessa, que viria o filho da promessa, né? E foi isso. Abrão se deitou com a sua serva, Agar concebeu um filho, mas não era o filho prometido. E isso aconteceu. Quantas vezes, gente, aqui vai o primeiro clique, de tantos cliques que eu tenho certeza que você já teve, mas eu chamo a atenção para esse. Quando agimos pela força dos nossos braços, nós temos que lidar com as consequências. E olha, para Sarai não foi diferente. Abrão se deitou com a sua serva Agar, ela engravidou, mas olha, gente, assim que Agar se viu grávida, ela passou a olhar a sua senhora, ou seja, Sarai, né, com arrogância e desprezo. E isso, gente, trouxe uma situação insustentável e dolorosa para Sarai, que passou a cobrar providências de Abrão, e o clima não era bom para ninguém. Nem Abraão tinha paz, nem Agar tinha o que desejava e nem Sara não teve mais paz. A atitude dela trouxe desarmonia em seu lar. Então pense bem, mulheres. Será que a desarmonia no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, nos lugares em que você frequenta, não estão acontecendo porque você está tomando atitude pela força dos seus braços? Fazemos isso muitas vezes na nossa vida. No caminho com Deus, o que é mais difícil para nós é aprender a entregar, aprender a confiar e ainda mais, aprender a esperar no Senhor, esperar que as suas promessas se cumpram. Olha, Sara, não foi fácil para ela. Com certeza não foi fácil conviver com aquela situação. Uma serva grávida do seu marido, tratando-a com arrogância. E a partir de então, Sara também não teve um comportamento bom. Porque ela tinha que se colocar como a esposa. Ela tinha que se comportar como tal. Então a coisa foi só uma situação resolvida, tomada, uma decisão tomada pelos nossos próprios braços, vão só acarretar situações mais dolorosas, conflituosas, que poderão gerar cicatrizes não, feridas, que vão passar, que nós poderemos passar uma vida e não conseguirmos curar, por uma atitude que nós resolvemos tomar pelos nossos braços. E não tivemos a paciência, a persistência e a fé de esperar em Deus. Quando tomamos as rédeas da situação e resolvemos, mulheres, ajudar a Deus por não sabermos aguardar o tempo determinado, nós geramos essas situações. E eu te pergunto nesta manhã, quantas vezes você fez isso, mulher? Eu fiz isso muitas vezes. Então, que nós possamos em nossas orações colocar que Deus, o Espírito Santo, nos dê discernimento para que nós possamos esperar no Senhor. Que a nossa fé seja fortalecida e que nós tenhamos muita certeza de que o melhor é esperar em Deus e não agir pelos nossos braços. Agar deu à luz a Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa de Deus. Então tudo aconteceu para que no final das contas o filho de Agar não fosse o filho da promessa. Então muitas vezes nós geramos situações que não vão resultar naquilo que Deus nos prometeu. 25 anos depois, entre tantas dores e sofrimentos, ou seja, somente no tempo certo, a bênção chegou para Sarai. Então, gente, ela vai chegar. Você tenha a certeza que a bênção vai chegar na sua vida. E que o tempo de Deus
não é o nosso tempo. Então não fique computando a sua promessa, não fique dizendo que ela não aconteceu, porque você não sabe qual é o tempo de Deus. O tempo dele é diferente do nosso. E então, num determinado momento, Deus visita Abraão novamente. E ele faz uma aliança com ele. E a partir daquele momento, Abrão, né, com 99 anos, passa a se chamar Abraão. E Sarai passa a se chamar Sara. Olha só, Deus faz isso naquele momento. Deus determina essa mudança de nome para ficar registrado, né? Que a partir daquele momento tudo se cumpriria. Tudo se cumpriria. E então, juntamente com a mudança de nome, vem a fertilidade de uma senhora de 90 anos. Sara tinha 90 anos. Então, se você está tentando engravidar, se você esperar no Senhor, não importa o que os médicos digam, não importa o que as pessoas dizem, não importa o que a sociedade diz. Sara era infértil e nem regras mais, não tinha mais fluxo nenhum, e Deus a tornou fértil. Porque ele é o Deus do impossível e ele gosta de fazer o impossível acontecer na nossa vida. Sabe, nesse momento, cabe a gente enfatizar, né? Que Sara, nesse momento da visita de Deus a Abraão, quando ele está fazendo toda essa mudança do nome e fazendo aliança com Abraão, Abraão pergunta: como que ele vai, né? Como que vai acontecer essa descendência e essas multidões vão acontecer, né? Se ele nem filho tem, se ele já é idoso, a mulher é idosa. E Deus novamente reafirma que eles terão um filho dele e de Sara. E Sara ouve. Sara escuta isso. Ela estava ouvindo. E aí ela escutou. Sabe o que Sara fez, mulheres? O que muitas de nós fazemos. Bom dia, irmã Francila, todas que estão presentes. Estamos falando de Sara. Estamos num momento importante, um momento em que Sara ouve, escondida, Deus firmar aliança com seu marido Abraão, dizendo que eles conceberiam um filho mesmo na velhice. Sara, mulheres, ela riu da promessa. Quantas vezes nós, diante do impossível humano, também não rimos das promessas de Deus? Porque naquele momento, Sara novamente foi tomada pelo óbvio, né? Ela foi tomada pelo óbvio. Ela questionou. Se mais nova, ela não engravidou, como é que naquela altura, com 90 anos, e nem regras menstruais ela tinha, como que ela ia engravidar? Ela riu. Ela riu. Será que você não está rindo das promessas de Deus na sua vida? Será que não está crendo mais no óbvio da condição humana do que em Deus? Sara foi confrontada por Deus. E eu, mulher, te confronto agora com estas palavras que está em Gênesis 18:14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Há, mulheres, coisas demasiadamente difíceis para Deus? Traga essa verdade para a sua vida. Para Deus não tem impossível. Para Deus não tem difícil. Ele age na impossibilidade. Para afirmar que Ele é o nosso Deus. E que é nele que nós devemos colocar a nossa esperança. É nele que nós temos que esperar. Por isso Ele se faz presente e Ele cumpre as suas promessas em meio ao impossível. E não é só para Sara que Ele faz isso.
Não é para mim, Fabiana. Ele faz isso para você. Para pensar ao longo da sua vida. Eu tenho certeza, eu não te conheço. Eu não sei o que você está passando, eu não sei em que momento você está, eu não sei o que você já passou, o que te trouxe até aqui. Mas eu tenho certeza que Deus já agiu no impossível na sua vida. Então, por que agora você está questionando? Por que agora você está rindo das promessas de Deus? Se Ele já se mostrou presente tantas vezes na sua vida. E não foi nas facilidades, apesar de Deus ser Deus do simples, Deus dos detalhes, Deus das pequenas coisas. Ele se apresenta em todas as coisas, mas Ele agiu no impossível na sua vida. Eu tenho certeza que você tem testemunho de Deus ter agido no impossível na sua vida. Eu tenho testemunho, mas eu não sou uma escolhida, uma privilegiada. Eu sou uma filha de Deus amada, feita à sua imagem e semelhança. Igualzinho você é. Então nós não temos diferença. Ele se apresentou para Sara e ele vai se apresentar e se apresenta a todo momento na sua vida. Tenha certeza disso. Então o Senhor visitou em determinado momento Sara e cumpriu o que havia prometido. E ela concebeu e deu à luz um filho de Abraão na velhice, no tempo determinado que Deus havia falado. Olha, mulheres, eu posso dizer para você que eu tenho 42 anos e eu não tenho filhos. Eu não tive tentativas, eu não tenho um diagnóstico de infertilidade, mas a vida me trouxe até aqui, sem filhos. Mas Deus fez uma promessa e eu creio na promessa dele. E a partir do momento que ele me convidou, eu não mais sofri, perdi meu tempo questionando. Eu estou aqui cumprindo os propósitos de Deus para a minha vida. E eu tenho certeza que, embora eu vá aos médicos e eles sempre falam, mas você já está na idade tal, X, Y, e fala tanta coisa que já me abateram tanto, apesar de não ter sido uma busca. Eu não posso mentir para vocês que eu passei um tempo sofrendo, não. Eu fui vivendo a minha vida e construindo a minha vida e nunca parei, né, para isso. Mas eu posso dizer para você que em um momento determinado Deus me apresentou um louvor, porque Deus se apresenta assim. Ele se apresenta através de uma pessoa, através de um louvor, através de uma frase, uma mensagem, um momento como esse, ele se apresenta. E ele tem um louvor que talvez vocês conheçam, e eu recomendo que vocês ouçam. E nele, eu não sei o nome, mas ele diz assim, o que me tocou. Ele disse que a última palavra, ela não vem do médico e nem do advogado. A última palavra, ela vem de Jesus. E é nessa fé que eu creio. E ser mãe não é apenas gerar. Posso gerar tantas coisas. A promessa de Deus está se cumprindo na minha vida e tantas coisas estão sendo geradas. E hoje eu tenho essa consciência, sem peso. Tranquilamente eu posso te dizer que Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida. E eu tenho certeza e eu desejo que você acompanhe isso. E que você possa também testemunhar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Então, mulheres, Deus fez com que Sara desse à luz a Isaac, mesmo sendo a sua situação impossível, ele cumpriu. Sendo assim, gente, olha que importante isso. O povo judeu foi gerado por uma senhora de 90 anos. Uau! Uau! O povo de Deus foi gerado por uma senhora de 90 anos. E é assim que Deus age. E Deus tem prazer. Nós estamos fazendo um estudo, né, de um livro e a gente tem um grupo chamado Mulheres Graciosas. Nesse grupo a gente estuda livros. Eu te convido. Nós começamos quarta-feira, ontem, o livro 10 Semanas para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus.
E ele diz isso. Deus, ele faz questão, ele tem prazer de cumprir os seus propósitos através das imperfeitas, dos improváveis, através do impossível. Ele tem prazer de fazer isso. Então, aproveite, usufrua desse prazer de Deus. Creia que a promessa dele vai se cumprir. Será que você ouviu um clique agora? A partir desse momento, você começou a enxergar uma situação na sua vida com mais nitidez? Desolina traz pra gente aqui que ela foi mãe aos 41 anos e hoje o filho dela, José Felipe, está com 2 anos. Olha que maravilha! A perseverança na promessa já é uma vitória. Sim, gente, você perseverar na promessa sem culpa, sem peso, sem pausa, caminhando, é uma vitória. Uma vitória que eu posso dizer para você que é tranquilo você deitar na sua cama e crer nas promessas de Deus, que elas vão se cumprir, ainda que elas não se cumpram da forma que está desenhada na sua mente, porque Deus, ele faz muito além daquilo que você pode imaginar. A nossa mente não alcança o que Deus pode fazer na nossa vida. E com certeza é muito além do que aquilo que você pode imaginar. Apenas creia, confie, espere no Senhor. Então, mulheres, você entendeu que o tesouro dessa história, da história de Sara, está exatamente no fato de que o impossível é o Senhor quem faz em nossas vidas e que nós devemos realizar o que está ao nosso alcance. Assim, mulheres, o nosso natural e o sobrenatural de Deus farão nascer o milagre na minha vida e na sua vida. Tenha certeza. Toma posse. Eu profetizo que na sua vida o milagre vai nascer. Eu profetizo que você está gerando e vai conceber aquilo que Deus te prometeu. Então tome posse. Receba. Porque Deus está falando com você nesta manhã. Assim como Ele está falando comigo. Tantas lições nós aprendemos até aqui com essa mulher. Tantas. E ainda vamos destacar as principais lições que essa mulher nos ensina com a sua história. Para que nós possamos concluir nessa manhã, a gente pode dizer que Sara nos ensina que, embora temos nossas individualidades e características de comportamentos, como no caso dela, Sara, por todo o contexto, ela se apresenta uma mulher de temperamento forte, decisivo, mas ela nos ensina que é preciso ser submissa e obediente a Deus e também ao marido. Porque nós, mulheres, aprendemos que o marido é a cabeça, nós somos o corpo, a coluna. Não existe cabeça andando sozinha sem coluna e nem existe coluna andando sem cabeça. Cada um no seu lugar, para Deus iguais, caminhando lado a lado, mas cada um com o seu papel, cada um com a sua individualidade, mas unidos em Deus, vivendo os princípios de Deus, ouvindo, buscando face a face esse Deus, ouvindo a sua voz e cumprindo aquilo que está no coração de Deus e não no nosso. Sara também nos ensina, ela nos ensina a confiar naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que possamos imaginar. E foi o que ele fez na vida de Sara.
e está fazendo na sua. Quer fazer na sua. Toma posse da sua promessa. Confia. Afinal de contas, mulheres graciosas, o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas. Mas será que você é fiel para esperá-las acontecerem? Fica essa pergunta para reflexão. Amém? Eu espero, mulheres, que vocês tenham aprendido muito com Sara nesta manhã. Que vocês tenham ouvido muitos cliques de Jesus na sua vida. O que é o clique de Jesus na sua vida? Eu costumo dizer que quando a gente vai fazer um exame de vista, fica fazendo aquele clique, aquele barulhinho e as lentes estão embaçadas. Passa uma, passa duas, passa três, até que cai a certa e você passa a enxergar, a ver o mundo com qualidade, com cores, com beleza. Você ouve o clique e o clique de Jesus é assim. Quando você passa, que a lente de Jesus cai na sua vida, você ouve um clique e passa a enxergar o mundo segundo os olhos de Deus e não os seus. Então que nessa manhã, nesse nosso estudo, nessa oportunidade que Deus nos deu de sentar nesta sala, de estar conosco nesta sala, maratonando a vida de Sara, você tenha ouvido muitos cliques. Cliques que eu nem sei, que eu nem falei, que eu nem ressaltei, mas que tocou exatamente na onde você precisava ouvir, onde estava embaçado, passou a se tornar nítido. Eu creio. Toma posse dessa promessa. Seja bem-vinda à nossa série Mulheres Graciosas. Esta nossa série acontece todas as quintas-feiras. Então, se ela tocou o seu coração, não guarde para você. Manda essa live para outras mulheres que podem aprender esta manhã com Deus, aprender com Sara. Marta, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la na nossa sala, receber todas vocês na nossa sala. É uma graça, uma bênção de Deus. Se você perdeu algum momento, eu recomendo que você volte, que você assista novamente, porque Deus está falando com você, assim como Ele fala comigo. Eu assisto as lives depois, porque é o Espírito Santo quem fala. Eu me coloco à disposição de Deus e é Ele quem fala, eu sou apenas ferramenta. Então eu também tenho que aprender. Então eu ouço de novo. Então faça isso. Manda para pessoas. Indiquem que pessoas assistam essa série. Fale que na nossa sala tem lugar para todas. Não é uma sala limitada. Deus aguarda e espera todas as mulheres que querem se tornar poderosas nas mãos dele, mulheres que querem se tornar mulheres graciosas, mulheres cheias da graça de Deus. Na nossa próxima semana, o nosso capítulo será a mulher de Ló, aquela que pagou um alto preço pela desobediência. Olha, mais uma vez uma mulher sem nome vai nos ensinar muita coisa. E eu te convido já desde hoje, se programe, coloca na sua agenda, coloca para despertar, que você vai aprender muito com a desobediência da mulher de Ló. Convide outras mulheres. Se você gostou, transborde. Que você tenha, mulher, um dia extraordinário na presença de Deus. Já cheia do Espírito Santo, já com tantos cliques ouvidos, já buscando e enxergando com nitidez em tantas áreas da sua vida a partir da história de Sara. Eu te convido a estar conosco. Às 7h07, a minha irmã Andréia Barbosa faz todos os dias um devocional. E às quintas-feiras nós temos um projeto, Duas Irmãs, um Propósito. E eu estarei, daqui a pouco, nós estaremos falando desse Deus que tanto tem a nos apresentar, a nos ensinar, a nos agraciar. Então não se contente com o pouco,
Deus é Deus de muito. Então, se Ele te deu tantas coisas nesta manhã, neste capítulo de Sara, Ele vai te dar também no devocional. Eu convido você. E espero você também para a próxima semana. Muito obrigada a todas. É sempre um prazer poder maratonar com vocês esta série. Que Deus abençoe o dia de cada uma e que vocês permaneçam na presença dEle, que onde quer que vocês forem, vocês sejam luz. E que ao chegar em qualquer lugar, seja sentida a presença de Deus e não a sua. Porque é isso que uma mulher graciosa almeja para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Gente, fiquem em paz, na paz de Jesus neste dia. Amém?